palestra da Câmara. Temos aqui hoje, sempre está aqui, né? Diretor técnico do Radamés Isobara. Vamos convidar a mesa também, a doutora Maria Carolina Vitor. Depois eu faço a apresentação, só para ficar junto com a gente. Tem alguém do último curso que nós fizemos? Não veio, né? Você? Concluímos o curso, a pessoa ficou de vir aqui, não veio, então uma pessoa do outro estão aí. E também já está marcado o próximo curso para os dias 17, 18, 24, 25 de agosto. Então, aqueles que interessem ou quiserem indicar alguém, está aberto as inscrições. Esse já é o 4º curso para fazer esse semestre. A procura tem sido muito grande. Eu estava lendo uma reportagem que tem muito a ver com a apicultura, que diz assim: o perigo vem de cima. Com a segunda frota de aviões agrícolas do planeta, 2.190 aeronaves, o agronegócio brasileiro resolveu buscar uma solução jurídica para as multas e restrições ambientais no trabalho de pulverização das lavouras. Augusto Aras, que disputa a cadeira da Procuradoria-Geral da República e toca esse assunto do Ministério Público Federal. Então, o que me chamou a atenção é que o país que tem maior número de aeronaves no mundo é os Estados Unidos. Em 2015, eles erradicaram, acabaram com as abelhas que existiam. Em 2016, tiveram que importar abelhas. E essas aeronaves, o sindicato se diverte, SINDAC, na verdade, fica em, eu tenho dúvida, SINDAC ou SINDAC, fica no Rio Grande do Sul, SINDAC. E no Rio Grande do Sul é um exemplo. Lá eles perderam 80% das abelhas. Quer dizer, olha o caminho que nós estamos, né? Daqui um pouco, nós não vamos nem precisar mais de se portar com besouro, nem com o cadastramento agricultor, porque não vai existir mais. Então a gente está muito preocupado com isso. Antes de apresentar a doutora, Zovar, você quer falar alguma coisa? Não? É o seguinte, boa noite a todos. Eu só o seguinte, esse comentário do Eloy. O que a gente percebe é o seguinte, né? Infelizmente, o setor, não é só o setor apícola, mas vários setores não conseguem convencer determinadas entidades o perigo que está se promovendo com essa pulverização aérea que está sendo feita. É um problema mundial. Mas, hoje, o que a gente vê é o seguinte: todo e qualquer tipo de material para matar eventuais tipos de insetos que afetam a vegetação, está sendo feito por via aérea. E, lamentavelmente, em volta da região onde foi plantadas essas áreas, o meio ambiente está sendo altamente prejudicado. Então, não é só a mortandade de abelhas, é a mortandade de uma série de insetos que também estão morrendo junto, incluindo os próprios passarinhos. Eu estive há pouco tempo na região de Rio Claro, de São Carlos, e conversando com o apicultor, ele perdeu 600 colmeias numa jogada, um voo de avião, pulverizando uma área de cana. Então, a verdade é o seguinte, quer dizer, a gente sabe disso. Eu participei durante muito tempo, o Eloy também participou, na medida que eu falecido pelo Constantino, na Assembleia Legislativa, onde tinha um padre, o padre Lobato, que estava com um projeto para proibir a utilização dos aviões no estado de São Paulo, mas infelizmente não se conseguiu. Na eleição que teve, ele perdeu a eleição, né?
Então, automaticamente o projeto fica parado. Mas a gente vê que falta apoio governamental para evitar essa mortandade da vida que está tendo. E, lamentavelmente, o que está sendo prejudicado é a população no seu todo. Porque o meio ambiente é importante para a manutenção da própria sociedade. Então, não adianta querer salvar o café, qualquer outro tipo de produto, certo? Se o que está se usando está prejudicando quem está vivendo. É lamentável que esses fazendeiros não sabem que talvez eles não estão sendo culpados, não estão sofrendo esse problema, mas com certeza os funcionários deles é um problema grave que tem, mas infelizmente também o governo federal e lamentavelmente o Ministério da Agricultura não tem feito nada. Nada. Bem o contrário. Estão liberando cada vez mais para o agrotóxico no Brasil. Para você ter uma ideia, o Brasil tem uma quantidade enorme de agrotóxicos. Nos Estados Unidos, na França, os 5 maiores, produtos que mais afetam o ser humano e também a vegetação, é expressamente proibido de ser usado. E lá não tem pulverização aérea. Então, a gente vê exemplo do que está acontecendo no mundo e, lamentavelmente, não estão fazendo nada para tentar melhorar o que nós estamos sofrendo. Era isso. Certo. Então, agora vamos receber, pela segunda vez, que já veio uma outra vez aqui, né? A doutora Maria Carolina Guido, médica veterinária, coordenadoria da Defesa Agropecuária, Secretaria de Agricultura e Abastecimentos de São Paulo, responsável pelo programa das abelhas do Estado. No tema, atualização sobre a situação do pequeno besouro e das colmenas do Estado de São Paulo e o cadastro de agricultores. Então, ela vai falar essas duas pautas. Antes, eu queria convidar uma coisa, se você prefere que as perguntas sejam feitas na hora da palestra ou depois. Tanto faz que for melhor, porque então vamos evitar fazer as perguntas mais rápido, mas para não virar um bate-boca, porque fica muito feio, né? Então, vou fazer o bate-palma, vamos receber a professora doutora. Aí ela falou que tanto faz, as perguntas podem ser feitas, né? Boa noite a todos, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, mais uma vez poder contar com essa reunião para a gente estar aqui podendo nos manifestar. Para mim tanto faz mesmo a pergunta ser durante ou depois, só é importante observar o que o Eloy falou, da gente não criar polêmica no meio do caminho, porque senão eu não consigo acabar de falar, porque eu não falo pouco, que se a gente começar a discutir, a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu só queria aproveitar a oportunidade desse tema que vocês acabaram de colocar. Eu acabei de sair da sala do secretário da Agricultura, não é piada, não é verdade, e a gente estava falando, ele tem uma reunião amanhã no Ministério Público para falar sobre a questão de agrotóxicos geral, e nós fomos lá para colocar as questões da apicultura, da mortalidade das abelhas, e quando eu saí da reunião, eu pedi licença para sair da reunião para vir para cá, ele falou duas coisas para mim, assim, ele falou, olha, fale em nome do secretário duas coisas, que eu estou preocupado com a má utilização de agrotóxico e com a clandestinidade. Então, eu estou transmitindo para vocês aqui que, na verdade, ele está preocupado sim com a aplicação do agrotóxico. A Secretaria não é contrária à aplicação aérea, e eu acho que todo mundo sabe disso, né? O posicionamento não é contrário à aplicação aérea, mas sim da aplicação aérea com responsabilidade. É isso que a Secretaria vem buscando. Tem sido feitos protocolos de intenção, reuniões, decretos, enfim, o decreto de agrotóxico que está para sair aí,
tem uma regulamentação para os aplicadores de agrotóxico. Então, eu não vou dizer que eles são contrários à utilização, mas eles estão preocupados com a utilização de forma correta do agrotóxico, que eles não gostam também dessa palavra, eles gostam de agroquímico, mas tanto faz, que seja. Eles estão preocupados, sim, e nós fomos levar para ele também essa questão da mortalidade das abelhas. Eu vou deixar para falar isso no final, porque senão eu vou me estender demais. Eu só queria aproveitar o gancho para transmitir as palavras do secretário. Bom, então, como a Eloy falou, eu sou hoje representante do Programa Estadual de Sanidade das Abelhas no Estado. A gente está buscando melhorar uma série de coisas na parte de criação, né, e de sanidade para vocês. Essa gestão nova que está aí na Secretaria tem buscado uma ação conjunta entre a Defesa Agropecuária e a Extensão. Então, a gente tem trabalhado muito e tem estado mais próximos de vocês em eventos, em palestras, em ações. A gente tem buscado uma integração entre a Extensão e a Defesa Agropecuária. E a gente está buscando melhorar as coisas para vocês. Eu vou passar aqui, para vocês terem uma ideia, não sei quem daqui assistiu a outra palestra que a gente falou do besouro, mas o meu foco aqui é mostrar a evolução da situação do besouro no Estado, tá? Como que a gente está hoje, como está sendo tratado essa situação. Então, as ações começaram quando? Em 2015, foi observada a presença do besouro em colmeia capturada. Foi notificado ao Ministério da Agricultura em dezembro de 2015, né? E foi quando a gente começou a trabalhar com abelhas, porque até então a Secretaria de Agricultura, a Defesa Agropecuária especificamente, não trabalhava com a parte de sanidade das abelhas. Tá? Ninguém sabia absolutamente nada sobre isso. Então, o primeiro foco foi lá na Exalc, tá? Em Piracicaba, quando começaram as investigações, tá? Aqui. Foi feito comunicado à Organização Internacional de Saúde Animal, porque nós temos obrigação de notificar esse besouro. Esse besouro, ele era considerado uma praga exótica no país. Então, até a nossa notificação, não existia notificação em nenhum estado da presença desse besouro. Aqui foi o primeiro local onde foi notificado. Por isso que a gente é obrigado a notificar a OIE. Hoje nós já estamos... Esse besouro não é do Brasil? Não, ele é da África. A origem dele é da África. A Exalc tem alguma relação com o aparecimento do besouro aqui? Não, vocês vão ver no decorrer da palestra que a gente tem alguma ideia de como isso deve ter entrado no Estado. A gente não pode afirmar, mas a gente tem uma ideia de como isso deve ter acontecido. Então, em março de 2016, foi o primeiro treinamento da nossa equipe, porque até então, como eu falei, ninguém sabia nada. E nós começamos a fazer vigilância, foram formadas equipes na região de Piracicaba e Botucatu, e nós começamos a fazer vigilância dos apiários. Por que nós fomos parar em Botucatu? Porque, na verdade, as pessoas, foi identificado em Piracicaba tinha um vínculo com a região, com o horto de Botucatu, tinham colmeias no horto de Botucatu, então nós fomos no horto de Itatinga e região de Botucatu. Aí nós fomos fazer investigação lá, e aí foi vínculo atrás de vínculo. O que significa vínculo? Né? A pessoa tem caixa aqui, aí tem ali também, e a gente foi fazendo um percurso de quem tinha contato prévio, e com isso nós fomos fazendo inspeção em vários apiários da região de Itatinga. Teve um segundo treinamento de veterinários em maio de 2016 e a formação de um comitê técnico-científico para discutir as questões da etina. Nós começamos a fazer reuniões, né, como aqui nós fizemos aqui em São Paulo, nós fizemos em Pindamonhangaba, Botucatu, Sorocaba, Marília, para fazer a divulgação da ocorrência do besouro e explicar para vocês o que era o besouro.
Em agosto de 2016, teve a publicação da portaria CDA número 10, que interditava os municípios onde tinha foco positivo de besouro. E em setembro de 2016, nós modificamos a portaria porque apareceu em outros locais. Nessa época, eu não sei quem daqui acompanhou toda essa saga do besouro, nessa época havia uma determinação de que as colmeias deveriam ser queimadas, as colmeias que tinham besouro deveriam ser destruídas. Por que essa determinação? Porque era uma praga exótica ao país, entendia-se que só tinha nesses locais, e já que só tinha nesses locais, teria que ser destruído para que o besouro não se alastrasse. Esse era o entendimento, porque esse era o panorama que nós tínhamos no momento. Quando nós viemos aqui em 2016 conversar com vocês, a gente já tinha ido a campo conversar com vários apicultores, e os apicultores estavam nos notificando, dizendo que havia besouros em outros lugares. Porém, se você não tem uma notificação oficial, você não tem como dizer que ele está em outros locais. Então, aí houve uma grande discussão. Na verdade, quando a gente veio fazer o apelo para que vocês se cadastrassem, porque a gente não conseguia saber nem aonde estavam os apicultores, para a gente poder verificar se tinha ou não o besouro, ainda estava nessa questão da queima das colmeias, e a maioria dos apicultores não quis se cadastrar por conta disso, com medo de perder as colmeias. Graças a Deus isso caiu, e nós não precisamos queimar colmeia nenhuma, né, senhora Danessa? O que aconteceu que, na verdade, mudou essa característica aí da queima das colmeias? Em março de 2017, nós recebemos uma notificação de ocorrência do besouro em colmeias enxameadas. A colmeia estava dentro de um poste em Santos, na região do Porto de Santos. Então, a pessoa que faz a captura dessas colmeias na região do Porto nos notificou a presença do besouro. Então, nós identificamos a presença do besouro na natureza. Aqui não tinham, aqui onde estava essa colmeia, não tinha um apiário. Era simplesmente na região do Porto, tinha um poste caído, a colmeia instalada no poste, e nesse poste tinha besouro. Então, não estava dentro de um apiário. Então, com isso, nós conseguimos, depois de muito custo, convencer o Ministério da Agricultura de que o besouro estava espalhado, que o besouro não estava restrito naquelas caixas, e que não haveria condições de fazer a eliminação dessas caixas, porque não ia resolver o problema. Você eliminar as caixas com o besouro não ia resolver o problema, porque o besouro já estava na natureza. Então, quando eu falei para vocês que a gente tem uma ideia do que aconteceu, como no Porto de Santos existe o besouro assim, né, na natureza, e a pessoa falou que isso é comum, que ele encontra em vários locais, essas caixas que estão aqui são caixas de que ele coloca as colmeias que ele retira de vários lugares de Santos, ou de containers, ou de navios, ou de alguma propriedade na região de Santos, que tem um problema, ele vai lá, ele retira essas colmeias e coloca nesse local aí que está no meio da Mata Atlântica, bem legal, no meio da Mata Atlântica. Então nós conseguimos convencer o Ministério de que não ia adiantar queimar nada, quer dizer, de 2016 até março de 2017 a gente ficou brigando, né? Todo mundo contra nós, e na verdade a gente estava defendendo que não tinha mais como não tinha por que você fazer a eliminação das caixas. Então, na verdade, a nossa suspeita, eu não tenho como confirmar isso, volto a dizer que epidemiologicamente a gente não tem como confirmar isso, mas a nossa suspeita é que esse besouro realmente tenha entrado no estado pelo porto. Como ele está instalado na natureza, no porto, ele deve ter vindo em navios, em caixas de frutas, em containers, e deve ter entrado. Como os containers passeiam pelo estado inteiro, eles acabaram disseminando esse besouro pelo estado, até pelo país. Na verdade, eu não sei se o país inteiro veio de São Paulo, mas hoje a gente já tem notificação no Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro, que está oficialmente notificada a presença do besouro. Os outros estados que vocês sabem que tem, não notificaram ainda.
não está declarado como positivo, né? Mas Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro também tem a presença do besouro. Então, aquela notificação obrigatória imediata que a gente tinha do besouro, o país, na verdade, já mudou o status que tinha lá, que não era livre da doença, hoje já não é mais considerado livre do besouro. Já na Organização Mundial de Saúde Animal, o país hoje é considerado livre, com presença de besouro em algumas áreas. Tá? Então, já mudou a característica aí, epidemiológica. E em 2018, saiu a nota técnica 10 do Ministério da Agricultura, que oficializou, né, que não iria queimar as colmeias com presença de besouro, e saiu uma série de instruções de boas práticas para que fossem instaladas nesses apiários com a presença do besouro para melhorar a situação, para minimizar o risco de você ter o besouro na sua propriedade. O que ele faz, o besouro? Então, na verdade, o que você tem descrito que o besouro faz, ele se alimenta das larvas, ele se alimenta do alimento, da colmeia, do mel, do pólen, e ele causa fermentação desse mel e causa destruição da colmeia. Isso é o que você tem descrito. Isso acontece, você tem artigos dos Estados Unidos, na Europa, que mostram isso. Aqui em São Paulo, eu não posso dizer que eu vi nenhuma caixa com mel fermentado. A gente já vistoriou várias caixas em vários locais, com presença de besouro em pouca quantidade, em muita quantidade, e eu não vi nenhuma vez mel fermentado dentro das caixas. Então, o que na verdade tem de diferente? O que tem de diferente é que a característica da nossa abelha é a abelha africanizada, que tem um comportamento higiênico melhor do que as abelhas que você tem nos Estados Unidos, na Europa. Então, o comportamento da nossa abelha faz com que você não tenha prejuízo nessas caixas, pelo menos não aparente, tá? Eu não vou saber te falar se você tem prejuízo de 10 kg de mel, de 5 kg de mel, mas aparentemente você não tem perda da caixa por conta da presença do besouro e nem perda do produto. Tem. Inclusive, eu tenho um amigo nos Estados Unidos que falou a respeito desse besouro. Só que eu não sei se lá é o mesmo tipo de besouro daqui. Acho que eles também têm o besouro. Então, é o mesmo tipo de besouro. É a mesma praga, é o mesmo tipo de besouro. O que acontece é que não existem estudos ainda desenvolvidos no Brasil para você dizer que o comportamento do besouro aqui é diferente. O que a gente tem é a informação do comportamento da abelha que a gente tem. Então, a seleção que vem sendo feita, das nossas abelhas, por conta, inclusive, da varroa, né? Porque era uma praga que todo mundo queria controlar, e foi melhorando a qualidade das suas colmeias. Então, por conta do controle da varroa, na verdade, as abelhas têm um comportamento melhor e elas lidam melhor com o besouro. Só um pouquinho, deixa eu passar. Com relação à isca para captura do besouro, na verdade não tem nada oficial. A gente sabe que está rolando aí nos WhatsApp da vida, porque tudo chega para a gente, né, com essa questão aí tecnológica, tudo chega às nossas mãos. O pessoal tem colocado fumo, tem feito armadilha com vinagre de maçã, tem um vídeo que fizeram armadilha com vinagre de maçã para capturar o besouro, mas apicultores da região de Itatinga fizeram a mesma coisa e não capturaram nada. Quem tem o besouro aqui? Espera um pouquinho, tem alguém ali atrás que ia perguntar. Quem queria perguntar? Senhor? Então, mas assim, a região de Botucatu, ela já é realmente identificada como uma região que tem a presença do besouro. E a questão do nabo forrageiro, eu não vou me lembrar qual é o nome do município lá do Mato Grosso do Sul, não vou lembrar qual é o nome do município, mas eles falaram mesmo que eles migravam para determinado município, e o pessoal de Botucatu, de Mato Grosso do Sul, foi fazer a busca
e encontrou mesmo. Então isso já está definido que tem lá no Mato Grosso, onde o pessoal vai fazer a migração, e tem em São Paulo. Acontece que tem outros estados que a gente sabe extraoficialmente que tem o besouro e não notificam. E a gente não tem como fazer nada diferente a não ser que pessoas do estado façam a notificação. Eu não tenho como comprovar que tem besouro em determinados estados que não tem notificação oficial. A gente sabe extraoficialmente. Né? E os apicultores ficam bastante revoltados com isso. O pessoal fala, postaram no grupo tal coisa, falaram tal coisa. Eu falei, gente, se vocês não tiverem como provar qual é a origem, não fizerem uma denúncia, porque se vocês fizerem uma denúncia com origem determinada, especificada e comprovada, a gente tem como encaminhar isso para o Ministério da Agricultura e para a Secretaria da Agricultura daquele estado. Fora isso, vocês não podem esquecer que nós somos um órgão oficial do governo. A gente não pode fazer acusação baseado em suposições que seria isso. Né? Faz aí. Enxames fortes e bem nutridos, também tem ocorrência desse besouro? Também tem. É por isso que o besouro ele está tanto em colmeias fortes como em colmeias fracas. A única coisa que a gente viu, tem aí até num slide mais para frente um comentário, é que larva de besouro a gente vê em colmeias abandonadas. A gente não vê larva de besouro em colmeias fortes. Por isso que a gente fala de novo do comportamento da abelha. Só um pouquinho, deixa o seu Eloy falar. Ele pode ir na asa, ele pode ir na caixa, ele pode ir no caminhão, ele pode ir na sua roupa, ele pode ir no seu sapato, ele pode... ele é 1/3 do tamanho da abelha. Ele é 1/3 do tamanho da abelha. Eu tenho uma foto, peraí, calma lá que eu já vou mostrar a foto para vocês que não conhecem ele. Vamos lá. Então a gente expandiu a área investigada, né? Qual é o nosso objetivo hoje? O nosso objetivo hoje é extinguir os bolsões, porque nessa portaria de 2016, foram criados 2 bolsões. O bolsão da região de Piracicaba, que compreende Piracicaba, Águas de São Pedro e São Pedro, e o bolsão de Itatinga, que compreende Anhembi, Botucatu, Borebi, Itatinga, Lençóis Paulista e Pratânia, como áreas infestadas. Hoje, a gente já tem outros municípios com a presença do besouro. Então, a gente quer revogar essa portaria, porque essa portaria não nos atende mais. Na verdade, nessa portaria ainda se falava de queima das colmeias. Nessa portaria ainda estava dizendo que as caixas infestadas deveriam ser destruídas e queimadas. Então, nós fizemos um treinamento lá em Pindamonhangaba. Quais os problemas que a gente tem para atuar nesse controle dos besouros? A gente tem poucos servidores capacitados, foram capacitados 44, mas hoje só 15 atuam. Dos 44 que foram capacitados, a gente só tem 15 técnicos que atuam a campo buscando o besouro. Semana passada nós estávamos em Itatinga, numa força-tarefa aí, para fazer a atuação dos apiários. Então, é difícil a gente se deslocar, porque a quantidade de pessoas, de servidores disponível é pouca. Treinados para trabalhar com apicultura, hoje a campo a gente tem 15 pessoas. Então é muito pouco. Só um pouquinho que eu já passo a palavra para o senhor. E desde 2016 a gente não tem uma continuidade nesse treinamento. Então, a gente vai a campo, a gente olha as colmeias. Aqui, só para vocês terem uma ideia do tamanho do besouro. Tá? Uma vista longe, né? Isso aqui é um tipo de armadilha. Isso aqui é um tipo de armadilha que é feito com plástico corrugado. Parece aquela pasta polionda, sabe aquela pasta que é um monte de furinho? Então é o mesmo tipo de plástico, que você pode colocar dentro da colmeia para que o besouro entre nela. Algumas pessoas colocam um óleo dentro desse plástico, aí o besouro entra e ele não consegue sair. Isso funcionou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos isso é preconizado para que se utilize. Aqui a gente não viu uma efetividade. Talvez até pela característica da abelha que a gente tem, que é diferente da deles.
A gente chegou a ver, a gente coloca o plástico no alvado, né? E aí você deixa de um dia para o outro. A gente chegou a ver, chegar no dia seguinte, o plástico está no chão porque as abelhas jogaram para fora o plástico. Então, as nossas abelhas, elas têm um comportamento tão defensivo que ela tirou o plástico de dentro da abelha porque ela era um objeto estranho que estava lá dentro da caixa. Ó, esse é o besouro. Ele é pequenininho mesmo, ele é um terço do tamanho da abelha. A característica dele é essas anteninhas, isso aqui não vai mostrar. Essas anteninhas dele são bem características, né, de você olhar o besouro. De todas as amostras que a gente colheu, a gente teve 6 casos de 65 focos que a gente investigou. A gente teve 6 casos que eram negativos, que nós nos enganamos na colheita do besouro, que a gente achou que era e não era. Então ele não é difícil de você conhecer. Essa é a larva, e aqui é a pupa. Foi a única pupa que a gente achou no solo, porque ele empupa no solo. Aí a larva cai no solo, aí ela forma a pupa, aí ele sai do solo e volta para a caixa para se alimentar. E ele pode se alimentar também de restos de frutas, por isso que a gente falou que ele pode ter vindo nas caixas no porto, porque ele pode ter vindo em caixas de frutas e ser transportado para cá. O que a gente viu então, né, na inspeção das colmeias? Grande incidência de apiários positivos na região de eucalipto. Por quê? Porque o sombreamento do eucalipto favorece o desenvolvimento do besouro. Então, uma das medidas que a gente preconiza hoje para o apicultor de boas práticas é, se você tiver a opção de colocar as caixas em local que pegue sol e não seja tão sombreado, é melhor para o controle do besouro. Porque o besouro gosta de ficar lá em lugar úmido, fresquinho, está muito bem, obrigado. Então ele está lá no escurinho, que normalmente as matas de eucalipto não são todas sombreadas, né? Então ele se desenvolve bem melhor ali na região do eucalipto. Então não sei, não tem descrição de que o passarinho seja o predador. Não existe nenhuma literatura que fale isso. Mas é mais fácil para ele se desenvolver, né? Pode falar. Não, aquilo foi um treinamento que nós tivemos para que eles nos ensinaram como tinha que destruir caixas e quadros. Não era colmeia, era caixa, que é diferente. Se o senhor tem uma caixa que está em estado ruim, caixa vazia, caixa, quadro, eles estavam nos ensinando a como fazer tanto a desinfecção da caixa com vassoura de fogo, você empilhando as caixas e fazendo vassoura de fogo por dentro, como destruir, como você tinha que destruir esse material. Isso foi no nosso treinamento, tá? Mas não teve nenhuma queima de caixa, posso garantir para o senhor. Então, foi observado o besouro tanto em colmeia forte como em colmeia fraca. As abelhas perseguem o besouro, mas nem sempre elas conseguem pegar o besouro. Qual é um dos problemas que a gente tem quando tem presença do besouro? Normalmente são em caixas que tem fresta, que o besouro se esconde na fresta e a abelha não consegue pegar. Então, uma das recomendações que se tem nas boas práticas hoje é que você mantenha as caixas boas, íntegras, sem frestas, sem acúmulo de própolis, porque quando tem acúmulo de própolis, o besouro também se esconde nesses acúmulos de própolis. Então, que você mantenha a sua colmeia em bom estado, com o espaço abelha respeitado, com todas as condições para que a abelha possa fazer o monitoramento dessa colmeia. Porque a partir do momento que você tem condições para a abelha trabalhar, ela cuida da sua colmeia e não deixa para que você tenha prejuízo com a presença desses predadores. Ela controla esse predador. Então, a larva, geralmente, a gente encontrou só em caixas abandonadas. Aí nós vamos falar de um dos grandes problemas que a gente tem, que é o cadastro dos apicultores. A gente vem pedindo há 2 anos que a cadeia produtiva se organize e faça cadastro na defesa agropecuária. Existe uma exigência desse cadastramento desde 2001, na verdade.
A gente tem o decreto 45781, que regulamenta a defesa agropecuária, e nesse decreto existe a exigência de que qualquer criação de animais de peculiar interesse do Estado tem que ser cadastrada dentro da defesa agropecuária. E as abelhas e o bicho da seda também estão incluídos em animais de peculiar interesse do Estado. Então, todos os criadores dessas espécies têm que estar cadastrados. E isso é uma obrigação legal. E não é só do Estado de São Paulo, são de todos os estados. Eu vou falar todinho, página por página. Então, ó, por que a gente pede o cadastro de vocês? Para assegurar a origem do seu produto. Hoje, nenhum apicultor que entrega mel em entreposto de mel pode estar ausente no cadastro. É obrigatório, tanto para o CISP como para o CIF, qualquer entreposto de mel só pode receber mel de apicultor que está cadastrado no sistema da defesa agropecuária. Isso é legislação, isso está vigente e isso está sendo cobrado. Se não foi cobrado na sua região ainda, o senhor pode aguardar que será, porque isso está sendo cobrado por todo mundo. Outra coisa que é importante é permitir o mapeamento da ocorrência das doenças, porque se a gente não tem a localização das colmeias, eu não tenho como mapear a presença de doenças. Só para vocês terem uma ideia, hoje o Rio Grande do Sul está sofrendo com a questão da varroa. Então, hoje a varroa é uma praga importante, acho que mais do que o besouro das colmeias. Então, se a gente não tem o mapeamento dos apiários, a gente não pode ajudar, a gente não pode auxiliar com informações, a gente não tem como saber o que está acontecendo dentro das caixas de vocês. Então, eu já falei da exigência do Ministério para quem entrega mel. Outra coisa que é bastante importante, foi uma reivindicação na época, lá em 2016, a questão da mortalidade das abelhas. E até então a gente tem procurado estabelecer uma forma de ajudar vocês com relação a isso. Tanto que eu comecei a minha fala falando disso. Se vocês não estiverem cadastrados na defesa agropecuária, caso aconteça qualquer problema na colmeia, nós não temos como resguardar os direitos de vocês. Não foi uma nem duas vezes que aconteceu do apicultor ter a mortalidade das abelhas, ter identificado de forma particular que foi por conta de aplicação de veneno. A hora que chegou lá nos finalmente, o juiz falou, tá bom, mas cadê o cadastro da pessoa? A pessoa não tem cadastro, então eu não tenho o que fazer. Tá? Então, se vocês não estiverem cadastrados com a defesa, vocês não existem legalmente perante o Estado. Para vocês existirem perante o Estado, vocês têm que estar cadastrados. Nós não temos como resguardar os direitos de vocês se vocês não estiverem cadastrados. Eu acredito que hoje este seja o principal motivo para vocês se cadastrarem. E outra coisa é permitir a identificação dos apicultores clandestinos. Como é que eu vou tomar uma medida com o apicultor clandestino se você também está clandestino? Você fala para mim, mas essa colmeia aqui não tem autorização para estar. Eu tenho, tá, mas você tem cadastro? Não, ele também não. Então está todo mundo ilegal. Está todo mundo clandestino. A gente não tem como tomar medidas de controle se vocês não estiverem regularizados. Só para vocês terem uma ideia, essa questão também aí das caixas do Paraná, né, sempre foi uma reclamação de vocês. Na última semana nós tomamos atitude com relação a caixas do Paraná que estavam na região de Botucatu. Eu não vou entrar em detalhes porque a questão está em procedimento ainda, mas nós tivemos a denúncia da propriedade. Então, a pessoa responsável da propriedade comunicou que as caixas estavam ali sem autorização. Dessa forma, a gente consegue atuar. O que acontece é que, normalmente, ninguém tem autorização de nada, nem a do Paraná, nem você, nem conversa com o dono da propriedade, aí está todo mundo informal, todo mundo ilegal, a gente não consegue fazer nada. Então, assim, nós, nesses 3 anos que a gente vem trabalhando, a gente está tentando aprimorar e atender as exigências de vocês.
e nós estamos aprimorando a situação para poder melhorar para todo mundo. Só que se vocês não colaborarem com o cadastramento, a gente também não consegue colaborar do lado de cá. Então, ó, vamos lá falar do cadastro especificamente. Essa é a página que está na defesa hoje. Você vai abrir a página lá da defesa agropecuária, é isso aqui que você vai ver. Aqui tem vários, embaixo desse banner tem vários números, dá para vocês enxergarem? 1, 2, 3, 4, 5. É que o laser não vai, ó, tá vendo? 3, 4, 5. Um desses banners fala, direciona vocês ao cadastro de apicultor. Mas nessa mesma página, que é defesa.agricultura.sp.gov.br, se você rolar a página para baixo, você vai achar um item aqui que foi colocado semana passada, então está fresquinho isso para vocês, um item apicultura e meliponicultura. Tá? Cadastro de apicultor ou meliponicultor. Nesse item, você tem todas as informações de como proceder para fazer o cadastro na defesa agropecuária. Também dentro da parte, ó, esse é o banner que eu falei para vocês, que está nesses numerozinhos aqui, isso é móvel, na verdade. Quando a gente pegou essa foto, ele estava como item 1. Aí entrou a campanha de febre aftosa, ele foi ficando para trás, mas ele está nesses banners aí. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado para o mesmo local. Aqui em item serviços, também tem, ó, na página 2 do item serviços, também tem cadastro de apicultor ou meliponicultor. Então, tem vários locais aí que vocês conseguem acessar a forma de fazer o cadastro. E aqui do lado tem um quadrinho que é do famoso GEDAV, que é o nosso sistema eletrônico de gestão de defesa animal e vegetal, que é onde está cadastrado todos os apicultores e propriedades. Apicultores, criador de bovino, criador de equino. Se você já é criador, já está cadastrado no GEDAV, é só levar o formulário de cadastro e a autorização de uso da terra para vocês cadastrarem a atividade de vocês de apicultura dentro da propriedade que vocês já têm cadastrado. Tá, ó, o que você vai encontrar lá dentro? Tudo que você precisa está descrito aqui direitinho, toda a documentação que você precisa levar para você fazer o cadastro. Aí você falou do INCRA, né? Então, na verdade, pode ser INCRA, pode ser CCIR, pode ser o contrato de locação da área, pode ser qualquer uma dessas coisas para cadastrar vocês. A solicitação de todo mundo é que vocês não estavam conseguindo fazer o cadastro da propriedade. Você fala, mas o cara não quer me dar o documento para fazer o cadastro da propriedade. A gente hoje tem uma lei do agrotóxico em vigor, que regulamenta que toda a propriedade rural que utiliza qualquer tipo de agrotóxico tem que estar cadastrada nesse sistema GEDAV. Então, se a propriedade onde você utiliza, onde você coloca as abelhas, tem qualquer tipo de plantação que a pessoa utiliza agrotóxico, ela tem que estar cadastrada no GEDAV obrigatoriamente. A propriedade estando cadastrada, você com a permissão de uso dessa área, você consegue cadastrar seu apiário. Então, você não precisa ir atrás do cadastro da propriedade. Quem tem que fazer o cadastro da propriedade é o responsável da propriedade. Você só vai fazer o cadastro do seu apiário dentro da propriedade, que já deveria estar cadastrado. Porque o número de cadastro que a gente teve, eu até vou mostrar isso para vocês, nós tivemos um aumento de 47% do cadastro em 2 meses. Porque as pessoas começaram a se mobilizar para pedir. O que acontece é que as pessoas não se mobilizam para pedir porque partem do princípio que não vão fazer. A hora que você chega e conversa que isso é importante, que tem necessidade e que isso vai garantir a sua rastreabilidade do produto, vai garantir o seu produto lá dentro e a qualquer investigação que seja feita, vocês conseguem o cadastro. Porque, na verdade, o que estava acontecendo é que vocês, muitas vezes, não pedem isso. Muitas pessoas, o proprietário nem sabe que a abelha está lá. Eu sei que o senhor vive no dia a dia no campo e a gente está no campo todo dia com o apicultor, a gente conhece a realidade de vocês. A gente não está falando aqui atrás da mesa, a gente tem ido
a reuniões, a associações, e a gente também tem intermediado ações de interação entre a apicultura e grandes propriedades. Hoje existe um protocolo de intenção firmado das propriedades de cana, já existe um protocolo de intenção firmado com a Secretaria da Agricultura. As propriedades que têm cana estão disponibilizando áreas para colocação das abelhas e nós estamos tentando intermediar junto ao Fundecitrus as áreas com laranja, porque também foi uma solicitação da cadeia produtiva. Então, a Secretaria da Agricultura está intermediando isso para que esses protocolos sejam firmados. Nesses protocolos existe a boa prática de aplicação do agrotóxico e a exigência do cadastramento de vocês. Então, para vocês ocuparem essas áreas que estão dentro desses protocolos, que vão ser cedidas para que vocês possam ser utilizados, vão ter 2 critérios. Primeiro, que vocês têm que estar cadastrados. Segundo, que vocês têm que fazer parte de alguma associação. Então, vocês têm que estar dentro da regularidade da cadeia produtiva de vocês, para que vocês façam parte dessa intenção. Então, a gente não está fora da realidade de vocês, a gente sabe o que está acontecendo. Deixa eu continuar falando do cadastro, gente. Então, aí, olha, para cadastrar no GEDAV, tem lá um cadastre-se, você vai entrar naquele quadradinho que é GEDAV, tem um cadastre-se. Aqui tem um passo a passo que você vai ter que preencher com seu CPF, nome e e-mail. Essa página vai te mandar um e-mail de volta para que você entre nessa parte que é o preenchimento de maiores informações, com endereço, RG, todas as informações de vocês. A foto é opcional, tá? Quem quiser colocar foto, coloca. Quem não quiser, não precisa. Tá? O endereço residencial, o endereço de correspondência, contato, telefone é obrigatório, e-mail e a senha que vocês vão cadastrar. E aí vocês têm que salvar esse cadastro. É só isso que vocês têm que fazer? Se você estiver dentro de uma propriedade que já está cadastrada, é só isso que você tem que fazer. Se você tem uma propriedade que é sua, porque é importante ressaltar que o cadastro na agricultura é não só para apicultor, como para meliponicultor também. A obrigatoriedade é para os dois. Tá? Mas as exigências de meliponicultor são maiores do que de apicultor. Né? Isso vai ser tema para ser tratado mais para frente, mas os dois têm que estar cadastrados no GEDAV, tanto apicultor como meliponicultor. Se a propriedade é sua, você tem lá na sua propriedade e você vai cadastrar essa propriedade, você entra aqui em propriedade, inclui e cadastra a sua propriedade. Tá? Tem toda a localização da propriedade. E para ativar esse cadastro, você ainda tem que comparecer a um dos escritórios de defesa agropecuária. Nós já solicitamos a alteração do sistema para que vocês possam fazer isso encaminhando o documento direto pela internet, para que isso seja feito automaticamente pela internet. Mas o desenvolvimento disso dentro do sistema não é tão fácil nem tão rápido. Então, hoje, vocês ainda precisam levar cópia de RG, CPF, comprovante de residentes, a ficha de cadastro do estabelecimento que eu vou mostrar para vocês e o requerimento de ativação do GEDAV. Então, como documento da terra é aceito CCIR, escritura, contrato simples de ocupação, permissão de uso da propriedade, registrado em cartório ou com firma reconhecida. Por que tem que ser registrado em cartório? Aí vamos dizer de novo, mas é registrado em cartório. Documento nenhum tem validade se não estiver registrado no cartório. A gente, como órgão oficial, não tem como receber documento que não esteja registrado no cartório, porque eu não sei se é você, se você fez a assinatura dos 2 proprietários ou não, eu não tenho como saber isso. Então, a ficha de cadastro, essa ficha de cadastro está disponível lá naquele link que eu mostrei para vocês. Se vocês entrarem lá, tem todos esses documentos disponíveis para vocês preencherem. Então, a gente colocou como dados da propriedade a obrigatoriedade aqui do código do GEDAV e do número do CAR. Porque toda propriedade rural tem um número de CAR, porque ela já foi obrigada a se cadastrar no CAR. Então, vocês veem que nem tudo é tão complicado como vocês imaginam.
Também fizeram um escândalo na época do CAR, que ninguém ia se cadastrar, ninguém ia fazer, e está todo mundo cadastrado. Então, tudo que é difícil, que é novo, é difícil no começo, mas as pessoas se adaptam. E hoje a gente teve uma integração de uma parte da Secretaria do Meio Ambiente para dentro da Secretaria da Agricultura. Então, o que se espera é que a gente consiga acesso ao cadastro do CAR. Tá? Hoje, nenhum desses sistemas se conversa. A gente não tem acesso ao CAR. Se tivesse, estava tudo resolvido, porque as propriedades estavam todas cadastradas ali, estava tudo fácil, mas a gente não tem esse acesso. Tá? E aqui, então, a gente pede o código do GEDAV. Então, se a propriedade já está cadastrada, como eu falei, ela deveria estar. Se ela já está cadastrada, você pede o código do GEDAV lá do proprietário, para ele colocar aqui, você coloca o nome da propriedade, código do GEDAV, nome do proprietário, telefone, está feito. Você não precisa de mais nada do que isso, além do seu contrato de autorização de uso da terra. Tá? Isso não exime você da autorização de uso da terra. Aí entra os dados de vocês. E o que é importante? A localização das colmeias de vocês. Então, a gente precisa do georreferenciamento das colmeias de vocês. Isso vai ser inserido dentro do sistema. Tá? A localização das colmeias. E tem uma folha complementar que, se você tiver na mesma propriedade, propriedades que são grandes, tem apiários em localizações distantes, aí você vai preencher ali todas as localizações dos apiários. Aí você vai dizer se é produtor independente, se é cooperado, se é criação comercial ou não, se tem casa de mel, quais são os produtos que você retira, se você compartilha equipamentos com outros produtores ou não, e se você pratica a migração, para onde você pratica a migração, para que a gente tenha uma ideia do que é feito na movimentação de vocês. E aí você vai lá e assina o documento, o informante assina o documento. Essa é a ficha complementar, tá? Como eu falei para vocês, tem outras, número de colmeia, se é apis ou se é abelha sem ferrão, para vocês identificarem aí o que vocês querem. Esse aqui é o modelo do requerimento de ativação do GEDAV, então você vai dizer nome, CPF, e-mail e tal, e você vai identificar esse usuário, e aqui você vai dizer que você quer a ativação e vai assinar. Esse é o requerimento do GEDAV que tem que ser preenchido, é muito simples. Esse é o modelo de termo de autorização, porque muitas pessoas falam, mas eu não tenho contrato, eu não sei como fazer. Então, isso também está disponível dentro do nosso site, um modelo de termo de autorização da propriedade. Então, eu, fulano de tal, RG, CPF, endereço, autorizo as colmeias pertencentes a não sei quem, com toda a descrição, autorizo que elas estejam instaladas na propriedade tal. Então, o proprietário da terra lá está dizendo, ele está caracterizando ele autoriza você, com todas as suas características, colocar as colmeias nessa propriedade. Aí assina o produtor, assina o produtor, assina o proprietário, reconhece firme e entrega na regional. Tá? Então, isso é um modelo simplificado. Você vê que não é um contrato de arrendamento, não é nada complicado. Mas a gente precisa desse documento. Não tem como abrir mão disso. Tá? As pessoas tentaram, mas não dá para fazer sem? Não dá para fazer sem, porque eu não tenho como comprovar que a pessoa autorizou você a colocar as caixas ali. Eu não posso legalizar um apiário que não tem autorização do proprietário para estar no local. O Estado não pode fazer isso. Então, olha, a situação atual que a gente tem, isso aqui é da semana do dia 21/4. A gente tinha 63 propriedades investigadas, uma suspeita que não tinha tido colheita, 6 apiários negativos, 41 abertos, 4 encerrados e 11 estavam aguardando o laudo. E no nosso sistema tinham 334 apiários cadastrados. A gente tem como estimativa, que é subestimada, de 1.500 produtores. A gente sabe que isso é subestimado. Mas o que a gente tem de dados do LUPA da CAT é 1.500, do IBGE é 1.600. Se a gente tiver isso por base, a gente está muito aquém desses cadastros. E aqui tem uma coisa importante, tem 200 apiários ativos, que são os apiários que entregaram, são os produtores que entregaram toda a documentação que tinha que entregar. Então, os contratos, as coisas, a documentação correta.
E a gente tinha 134 apiários que não tinham entregado a documentação. Então a gente tinha a localização, a gente sabe quem é, tem a localização, mas não tem a documentação. Então ele não está ativo no sistema. Aí, como eu falei para vocês, esse ano a gente intensificou esse tipo de palestra que eu estou dando para vocês. A gente intensificou o contato com os produtores e com as empresas que estão relacionadas ao ramo. O que aconteceu? Então, de abril para cá, ó, esse aqui é 21/4, esse aqui é 3 de julho. Nós passamos a 435 apiários cadastrados, sendo 296 apiários ativos. Então, a gente tinha em abril 200, hoje a gente tem 296. Subiu 47% em 2 meses. Isso só com esse tipo de conversa que a gente está tendo com vocês. Por isso que eu falo que se vocês se mobilizarem e forem atrás do cadastro, vocês vão conseguir cadastrar sim. Tá? Porque tem gente aqui com 10 caixas de abelha que está cadastrado, e tem gente com 2.000 caixas na propriedade cadastrada. Então, que é propriedade grande, que não é propriedade pequena. Esses pontos vermelhos, o que são? Então, esses aqui são todos os focos que a gente tinha, que foi observado. Então, o que a gente tem feito hoje? A gente tem procurado mesmo o besouro em outras partes do estado. Por quê? A hora que eu conseguir ter identificação do besouro nessa área de cima, aqui no noroeste e tal, se eu tiver besouro em todas as áreas, eu declaro o estado inteiro endêmico. Então aí você transita no estado inteiro sem problema nenhum. Porque aí não é, se eu não posso sair daqui porque está endêmico, eu vou lá que não está. O que o senhor quer perguntar? Para o proprietário e o apicultor, vai gerar algum tipo de imposto mensal ou anual? Na defesa, nada. Não tem custo nenhum o cadastramento. Tá? Não tem custo nenhum o cadastramento da gente. Então, mas se o senhor entrega mel para o entreposto e o entreposto não está pedindo cadastro, o entreposto está errado. E nós estamos cobrando que as pessoas cobrem os documentos. Então, se não chegou a cobrança para o senhor ainda, o senhor aguarde que vai chegar. Mesmo nós aqui em São Paulo temos 2 cadastros, não é o do senhor, mas a gente tem 2 apiários cadastrados, foi solicitada a lista de produtores e nenhuma das pessoas que entregaram também estavam cadastradas. E nós estamos tomando providência de notificar que essa pessoa tem que ser cadastrada. Então, isso está sendo feito. Mais lento ou mais rápido, depende do lugar, depende da atividade do fiscal que está lá, né? Da disponibilidade do fiscal que está lá, mas isso está sendo cobrado. Tá? Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Em abril, a gente tinha 41 focos abertos e 4 encerrados. Semana passada, nós encerramos 14 focos. Por quê? Porque, a partir de agora, vocês perguntaram qual era o procedimento que era feito com relação ao besouro, né? Qual é o nosso procedimento hoje? A gente vai até a propriedade, você notifica que tem um besouro. Ou a gente vai fiscalizar e identifica o besouro. A gente colhe o besouro, manda para análise laboratorial. Chegou o diagnóstico de que é realmente a etina, a gente vai até a sua propriedade, você vai assinar um termo de adequação de boas práticas, que tem lá uma série de orientações que o produtor tem que seguir, e em seguida a gente vai liberar a propriedade. Então, o produtor, a partir de agora, assume a responsabilidade de melhorar a qualidade do seu apiário para controlar o besouro. Então, ele não vai mais ficar interditado, o tempo de interdição vai ser curto. Não vai mais ficar interditado, como o pessoal estava reclamando. A gente não pode sair, porque não tinha essa regulamentação e esse procedimento. Então, hoje a gente vai lá, faz uma inspeção das caixas, vai verificar se tem caixa com fresta, se tem quadro velho, se tem que trocar, se tem que ser acumulado. A gente vai passar uma orientação para vocês, quantas caixas tem que trocar, o que tem que ser feito, junto com vocês, a gente vai estar, ninguém faz fiscalização sozinho. E você vai se comprometer a adotar medidas de controle para o besouro. E outra coisa que é importante, nesse termo de compromisso, vocês ficam cientes de que não pode usar nenhum produto químico
dentro da colmeia. Você não pode passar nenhum produto. Por quê? Porque a gente sabe que entrou um monte de coisa aí no mercado. Essa história de passa fumo, passa vinagre, passa o raio que o parta dentro da colmeia, né? O pessoal vai postando. Entrou um tal de... como é que era da varroa? Era... varretina, era um produto, né? Ó, só até deu risada, porque é verdade. Então, como eu falo, hoje a gente sabe tudo o que acontece. Essa história de WhatsApp é uma faca de dois gumes, a gente sabe tudo o que acontece. Então, tinha gente usando esse tal de varretina, isso é um produto químico que não tem liberação do Ministério. Vocês não podem usar esse tipo de coisa para fazer o controle. Até o momento, a gente não tem nenhuma pesquisa feita dentro de São Paulo, mesmo dentro do Brasil, que libere algum produto para ser usado dentro das colmeias. E não existe a intenção de se liberar nenhum produto para utilizar dentro das colmeias. A gente sabe que em outros países as pessoas utilizam controle químico para uma série de pragas. No Brasil não existe a intenção de se liberar nenhum produto químico para utilizar dentro das colmeias. Então, o controle do besouro é manejo, é boas práticas. É essa orientação que a gente está passando para vocês. Aí o que você vai fazer é não deixar o quadro, depois que você tirou o mel, não deixar o quadro jogado, você derreter a cera que tem que derreter, você higienizar as caixas que você vê que estão em condições ruins. Você tem besouro lá dentro, mata o besouro que você está enxergando, né, para não deixar a população crescer. Então você retira mecanicamente o besouro e elimina aqueles besouros adultos que vocês estão vendo. Vocês fazem um controle mecânico disso. Não é para fazer nenhum controle químico. E como a gente estava falando no início, as armadilhas que as pessoas dizem que estão fazendo, já teve gente que testou e não funcionou. Então eu acho que é muito mais blá 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 de internet do que coisa realmente que está sendo útil dentro dos apiários. A questão do fumo, que o pessoal fala, usa fumo. O que você faz com o fumo? O fumo não mata o besouro, ele espanta. Aí você tira daqui e passa para lá. Não resolveu nada. Não resolveu o problema, tá? Então, as recomendações, dentro das recomendações, está a higienização da caixa. Ou com vassoura de fogo, você pode mergulhar o quadro e a caixa em água com detergente, porque o detergente ele promove a morte do besouro também. Então você pode fazer isso. Isso é uma das coisas que está preconizada. Não utilizar produto químico, mas esse tipo de coisa você pode e deve fazer. Então nós estamos trabalhando para isso. Por isso que nós estamos aqui com vocês, nós estamos trabalhando para isso. Aquela instrução que eu falei para vocês do Ministério, ela está sendo revista, ela vai ser publicada novamente e vai haver restrição de trânsito das caixas de área infestada para área não infestada, de município que é positivo para município que não é positivo. Então vai sair pela determinação do Ministério a restrição de trânsito dessas áreas. E por isso é mais um dos motivos que a gente pede para que vocês notifiquem se vocês têm a presença do besouro. Porque se tem a presença do besouro, vocês acabaram de ouvir que vocês não vão ter restrição nenhuma. A gente vai lá, vai coletar, vai identificar, vai mandar vocês fazerem boas práticas e vai liberar. Porém, se a gente não tiver a notificação de todos os lugares que tem besouro, vocês vão ter restrição de trânsito de uma área que tem besouro para uma área que não tem besouro. E com uma coisa que não tem nada a ver com vocês diretamente, que é a retirada da vacinação de febre aftosa, não tem nada a ver com as abelhas, mas a retirada da vacinação de febre aftosa vai fazer com que todos os estados, inclusive nós, aumentemos a fiscalização de trânsito. A fiscalização de trânsito de animais e produtos. Isso vai fazer com que a gente pegue, se você estiver transitando sem documentação, que é a GTA. Vocês já ouviram em algum momento falar de GTA. Até então, ninguém está cobrando GTA de vocês, a gente está cobrando o cadastro. Mas para vocês emitirem a GTA, vocês têm que ter o cadastro. E o que vai ser cobrado no trânsito é o GTA. Se você não tiver GTA no trânsito, você vai ser autuado. Então, é importante que vocês já se preparem. Isso para quem leva a caixa para o Paraná, para o Mato Grosso, para Minas,
porque as barreiras estão sendo fechadas. Por conta da retirada da vacinação de aftosa, a gente está intensificando a fiscalização de trânsito. Então, as barreiras estão sendo fechadas e isso vai chegar até as abelhas. Tá? Porque todo mundo já sabe que tem que fiscalizar também as abelhas. Que era uma coisa, a polícia não para. E tem uma exigência também do Ministério, que para vocês transitarem com as caixas, vocês vão ter que cobrir as caixas com tela de menos de 2 milímetros, porque é o tamanho do besouro. Então, para vocês poderem transitar com as caixas e não esparramando o besouro pelo meio do caminho, se for o caso de vocês terem, ou de não adquirirem o besouro, caso vocês não tenham, né, e o besouro estiver na região, vai ser a utilização, vocês cobrirem as caixas com telas de no mínimo 2 milímetros. Tem gente que cobre com lona, né, que nem é tela, que cobre com lona, mas para quem usa tela, para quem não usa nada, vai ter que usar. Senão vai ser autuado também, porque não está cumprindo a legislação. Tá, então, olha, só para vocês terem uma ideia, tá, os focos estão se espalhando, a gente tem ido atrás, São Simão a gente está aguardando o resultado, que foi colhido há 2 semanas, a gente está aguardando o resultado, e a gente espera, na verdade, que pinte o mapa todo, não só do estado de São Paulo, mas como dos outros estados, porque a gente sabe que o besouro está presente em outros locais. Era isso. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Então, não tem notificação do besouro em abelha sem ferrão ainda não. Eu ouvi de corredor que tem, mas a gente não teve nenhuma notificação e nenhuma identificação em abelha sem ferrão. Até se vocês tiverem conhecimento, que notifiquem, porque para nós é importante saber disso. A gente não tem como fazer, as pesquisas vão ser delineadas de acordo com o que a gente vem encontrando. Se a gente souber que tem mesmo besouro em abelha sem ferrão, a gente tem que partir para tomar alguma providência, talvez até mais contundente, porque o que se imagina é que na abelha sem ferrão ela causa mais problema, porque a abelha sem ferrão não tem o comportamento agressivo, né? Com algumas espécies tem, mas a maioria não tem o comportamento agressivo de eliminar o besouro, talvez ela cause mais problema. Então é importante que vocês notifiquem, se vocês estiverem com a presença do besouro. Agora eu vou fazer a pergunta que o Eloy fez lá no começo. Quem daqui tem besouro no apiário? Ninguém. A relação não é do nabo forrageiro. A relação é da migração das pessoas que estão em área infestada para o nabo forrageiro. Então, a região havia notificação para nós, as pessoas notificaram que elas faziam migração de Itatinga. Na verdade, eu nem sabia que era o nabo forrageiro, quem me disse foi a colega do Mato Grosso do Sul. Eu sabia que eles migravam para lá, mas não sabia por que era. E as pessoas positivas para o besouro na região de Botucatu faziam migração para Mato Grosso do Sul em região do nabo forrageiro. E aí, quando foram investigar essas propriedades, colmeias dessas propriedades que tem nabo forrageiro, eu não sei se são todas, tá? Mas na região que eles falaram que faziam migração, foi identificada a presença do besouro. Então, não é o nabo. O problema não é a cultura. São as caixas que são transportadas de área infestada para outras. Não tem nada a ver com o nabo forrageiro. É a migração das caixas, na verdade, que as pessoas estão levando o besouro. E outra coisa que é importante, como o senhor perguntou como é que fazia o transporte do besouro, muitas vezes os caminhões que fazem, a pessoa presta serviço de transporte, aí ela está numa área que é infestada, transportou caixa infestada, e aí não faz a desinfecção do caminhão e vai transportar o outro, e aí o besouro fica e acaba indo para o outro. Tá? A gente também identificou pessoas que faziam esse transporte de caixas e que não faziam a desinfecção do caminhão. Então, pode ser uma forma de você estar infectando as outras colmeias. Deixa eu contar. Para mim, não importa se é área rural ou é área urbana. Consegue. O senhor não tem, para nós, não tem problema se isso é uma área urbana ou é área rural. Talvez o senhor tenha problema lá, porque eu não sei se a região permite a
APs em área urbana, porque a gente tem uma série de problemas que não tem, que o produtor não pode ter a documentação, porque o município não permite APs em área urbana. Se o senhor vai conseguir tirar a CNPJ rural, ou esse tipo de problema administrativo, eu não sei. Mas para a defesa, o documento do espaço onde está, não importa para mim se é INCRA, se é IPTU, o que é, não importa. Porque futuramente, tá? Eu não estou dizendo para o senhor que vocês não têm obrigação. Vocês têm obrigação hoje, já. O que o senhor teria que fazer para ir dessa propriedade para outra? O GTA, que é a guia de trânsito animal. O senhor vai lá, tira a GTA e o senhor vai dizer que o senhor está tirando as suas colmeias da propriedade 1 e está indo para a propriedade 2. Aí o senhor tirou na 2 e vai para 3. E isso para nós é muito importante. É para isso que serve a GTA, para você ter rastreabilidade da área onde vocês estão indo. Tá? Então eu deixei muito claro aqui que vocês têm a obrigatoriedade da emissão da GTA. Porém, a gente entende uma série de dificuldades na emissão dessa guia de trânsito. Hoje você tem que tirar essa guia de trânsito no escritório. Ela não está liberada para vocês, apicultores, fazerem de casa. Nós já pleiteamos a alteração do sistema para que isso facilite para vocês, que vocês possam emitir a GTA da própria casa de vocês. Agora, outra questão que vocês vão ter, que eu sei que já houve reclamação, foi a questão do valor da GTA. É R$15,92, se eu não me engano, por GTA, que você tem que tirar. A questão de valor da GTA, vocês têm que discutir como categoria junto à secretaria. Porque hoje, inclusive, eu encontrei com o pessoal da FOB, que é dos passarinhos, que estava exatamente discutindo com o secretário a questão de valores de emissão de GTA, dificuldades, enfim, com relação a trânsito. Então, essa questão a gente não tem como resolver diretamente com vocês. O que vocês têm que fazer é, como categoria, discutir isso com a esfera superior, não conosco. Tá? O que a gente pode fazer para facilitar cadastro, para ajudar vocês na documentação, a gente fez, mas mais do que foi feito, a gente não pode abrir mão, porque a gente precisa da documentação para cadastrar vocês. Tá? Ele notifica para a gente que ele aumentou o número de colmeias, mesmo. E se outra coisa que eu esqueci de falar, foi até bom se eu perguntar. E outra coisa, que se morrer as colmeias, ele também notifica. A gente estava falando da mortalidade das abelhas, então eu aproveito aqui para colocar para vocês que notifiquem mortalidade das abelhas. Isso tem que ser notificado no prazo de 24 horas para que a gente possa colher as amostras e fazer a identificação se é, por acaso, presença de agrotóxico ou não. A gente está gatinhando nesse processo. Hoje mesmo, com o secretário, a gente falou sobre isso. Mas, se a gente não tiver... Até foi uma pergunta que ele fez. Quanto eu tenho de mortalidade no estado de São Paulo? Não sei. Por quê? Eu não recebo notificação. Então, os dados que saem aí são todos informais. A gente não tem nenhum dado oficial de mortalidade porque ele não é comunicado. Então, a gente solicita que vocês comuniquem a defesa agropecuária, porque qual vai ser o procedimento? A defesa agropecuária vai atender a notificação, porque a gente não sabe se a mortalidade é por algum produto químico ou se é por alguma doença. Então, a gente vai, avalia. Se a gente identifica que é por questão, tem característica, né, de uso de produto químico, o agrônomo vai fazer uma avaliação do local para verificar se tem cultura próxima, se pode ter sido deriva de aplicação de produto. A gente vai colher as amostras e encaminhar para o laboratório. Hoje mesmo, nessa reunião, a gente estava conversando com o pessoal do Instituto Biológico para a gente tentar fazer todo esse procedimento. Mas se a gente não tem demanda, eu não tenho como solicitar análise, porque eu não sei quanto eu vou precisar. Se vão ser 10, se vão ser 100, se vão ser 50, eu não sei qual é a necessidade que a gente tem. E tudo isso gera custo para o Estado. Então, a retirada dos enxames, o senhor não vai ter como fazer o cadastro da inicial, mas o senhor tem alguma notificação de que o senhor está retirando esses enxames. Aí o senhor vai notificar que o senhor aumentou o local lá onde o senhor colocou.
Então, se o senhor tiver algum documento dizendo que o senhor está retirando o enxame, se por acaso for parado no trânsito, o senhor tem respaldo. Prestação de serviço. O senhor tem respaldo. Agora, com relação à venda tem que ser feita com GTA. Aí o senhor vai pedir para que a pessoa se cadastre e o senhor vai emitir a GTA do senhor para aquela pessoa. A venda tem que ser feita com GTA. Inclusive de rainha, tá, gente? Inclusive de rainha. Não só a colmeia. Se você for vender rainha, inclusive a rainha, a GTA é prevista para você colocar lá uma rainha. É previsto isso na GTA. Eu estou dizendo para o senhor que não está mais. Ele pode ter estado ausente. Mas por isso a exigência do cadastramento no GEDAV. O cadastramento no GEDAV, ele só vai permitir que a pessoa compre veneno referente à cultura que ela tem, porque ela vai ter que registrar no GEDAV qual é a cultura que ela tem. Você não pode comprar um agrotóxico para, sei lá, eu não entendo nada disso, mas sei lá, para banana, se você tem mexerica, entendeu? Então, é por isso que foi feito toda essa normatização da legislação do agrotóxico, porque está sendo restrita a venda do produto. Eu estou falando que as pessoas estão comprando de forma ilegal da mesma forma que compram chumbinho. Chumbinho é proibido e todo mundo vende. Cadê a fiscalização do Estado? O senhor acha que nós vamos estar dentro da casa agropecuária o tempo todo? Não. Porém, se a gente tiver tudo que tem sido notificado, tem sido atendido. A gente não tem como estar dentro de todas as casas agropecuárias, mas o que tem sido notificado tem sido atendido. E essa legislação do agrotóxico veio justamente para restringir o comércio irrestrito que estava sendo feito do produto. A guia pela carga. A guia pela carga. Tem algum registro de ocorrência? Vamos levar o microfone até ele? Porque todos ouvem. Ele está perguntando se a emissão da guia seria por caminhão, na verdade. O que isso geraria para vocês, por isso que eu falei da questão da GTA. Se você for transportar 1000 colmeias, você vai ter, não é uma viagem que você vai fazer, né? Então isso seriam várias guias por caminhão. Tá. Pergunta 2 tem alguma ocorrência do besouro no Vale do Ribeiro, naquela região ali, já não? Então, não, eu não identifiquei, a gente não, na verdade não fez nenhuma investigação no Vale do Ribeira e não teve nenhuma notificação, mas está dentro dos nossos planos fazer a investigação lá. Eu estou sempre por lá, eu quero lá, eu vou ficar tempo. Não, é 15,92 por transporte. Cada viagem. A GTA tem validade de 3 dias. Tá? Hoje é emitida a GTA no IBAMA, que emite? Não, no IBAMA não. É nos escritórios de defesa agropecuária. O valor da guia é pelo transporte, por caminhão ou por destino. Se você tiver num caminhão 2 destinos diferentes, digamos que você vai levar 20 caixas num lugar e 20 caixas no outro, você tem que emitir 2 guias, porque a importância da GPA é origem e destino. Então, se você vai para um lugar diferente, não é a mesma guia, são guias diferentes. Mas cada guia é 15,92. Seria no caso 20 caixas aqui, 20 caixas lá, mas seria 15,92 cada guia. cada guia das Cada guia, isso. Se levar uma caixa é R$15. Se levar... Só um pouquinho que ele tá... Então, é o que eu falei para vocês. Na verdade, o que eu tenho conhecimento é que nenhum apicultor que teve a identificação de mortalidade por agrotóxico, que teve o ressarcimento se não foi por acordo. Porque na hora que cobraram se o apicultor tinha o cadastro, ele não tinha. Tá? Então, as informações que eu tive foram de alguns casos que isso aconteceu, que a pessoa tinha tudo para ganhar, já estava determinado, estava comprovado que era por uso de agroquímico na justiça, e a hora que chegaram lá e pediram o cadastro, a pessoa não tinha, então o juiz falou, então eu não tenho nada para fazer por você. Tá? Quem teve o ressarcimento foi por acordo, porque a pessoa não quis se expor, o outro também não, então chegaram num acordo e fizeram e receberam. O senhor vai responder. Com relação a esse problema, infelizmente, o apicultor é mais chato. Ele não tem, a maioria deles não tem registro no apiário. Eu conheço vários apicultores, inclusive grandes apicultores, que têm 2, 3 mil colmeias,
e perdeu mais de 600 colmeias por causa do problema agrotóxico e não denunciou. Assumiu a responsabilidade. Por quê? Porque tinha alguma coisa que não estava registrada. Eu acho que o grande problema nosso, da nossa atividade, é justamente essa. Nós começamos uma apicultura, colocamos 2 caixas na nossa casa, vai aumentando e não queremos saber de registrar. Ninguém sabe que nós temos, o nosso vizinho não sabe que nós temos abelha. Mas quando surge um problema, você vai ter que responder. E nós não estamos tendo essa responsabilidade. Eu digo isso porque eu conheço muito bem o que é o mercado brasileiro. Eu digo Brasil, não vou falar São Paulo não. Tem muitos e muitos apicultores que não têm o mínimo interesse em fazer esse tipo de registro. Por quê? Porque ele fala que vai ser fiscalizado. Tem muitos apicultores que não dão nem o endereço de onde tem uma piada. Então é um problema da categoria que vai ter que ser solucionado, por bem geral dos apicultores. E, infelizmente, isso é um fato. Esse problema de mortandade de abelha está sendo elástico aqui em São Paulo, principalmente aqui em São Paulo. Lamentavelmente, a gente vê, e como teve uma atitude agora no Ministério da Secretaria de Agricultura, no final do começo de março, abril, para tentar fazer um acordo com o pessoal da cana, para que realmente os apicultores pudessem ser beneficiados evitando a mortandade das abelhas com a cana, com a pulverização da cana. Mas infelizmente não chegaram a um acordo, o problema está parado, até agora não foi resolvido. Está firmado o acordo. Está firmado o acordo. Está firmado o acordo. Eles fecharam o protocolo. O processo está conosco na defesa. Eles fecharam. Mas quem foi que fechou? A única. Não, a única sim. A única sim. Então, mas acontece que os apicultores não fecharam esse esquema. Ah, sim, o senhor disse que os apicultores não entraram. Exatamente, não entraram. Mas esse processo está conosco para gerir esse termo de cooperação. Sim, exatamente. Mas aí está um problema que volta com o Ministério com a Federação dos Agricultores. E ele está sendo comandado praticamente indiretamente pela CBA, que é a Federação Brasileira de Agricultura. Então esse problema, infelizmente, está acontecendo. Os agricultores estão ainda pensando no que vão fazer. Quer dizer, eu acho que falta o problema de um trabalho mais bem feito da Federação e também da Confederação Brasileira de Agricultura, né, para tentar resolver esse problema de comunicação e tentar registrar as coisas para evitar o problema da mortandade. Mas a mortandade realmente é um índice altíssimo aqui em São Paulo. Altíssimo. O que a gente quer, na verdade, é ter essa informação. Se é altíssimo, por que é altíssimo e o que está acontecendo. Então, o governo hoje se comprometeu a tomar medidas com as pessoas que estão utilizando agrotóxico de forma inadequada. Porém, voltamos naquela questão. Se o senhor está na área e a pessoa nem sabe que o senhor está na área, como é que o senhor vai reclamar que ele usou agrotóxico? Né? Se a pessoa nem sabe, se você colocou as abelhas lá na área dele e ele nem sabe que tem abelha lá, qual vai ser? De quem é a culpa? É sua que colocou a abelha lá ou é dele que aplicou o veneno? É complicado, né? Esse tipo de atitude. Então, por isso também é importante que vocês tenham um relacionamento com o proprietário da terra. Que vocês procurem o proprietário da terra e regularizem a situação das caixas. Porque você vai conhecê-lo e ele vai saber que as caixas estão lá. Ele vai dizer, olha, não põe aqui na direita, põe na esquerda, porque aqui eu uso agrotóxico, ali eu posso não usar. Eu já ouvi de informações, eu não entendo nada da parte de agronomia, mas eu já ouvi informações de que, por exemplo, essa área tem o psilídeo do grilho, essa outra área não tem. Então, por que você vai botar a caixa onde tem o grilho que ele vai usar o veneno, ao invés de colocar naquele lugar que não tem? Se não tiver um entendimento com o proprietário, vocês não vão realmente chegar a lugar nenhum. Não, na verdade, o acordo que foi firmado é o protocolo de intenções de utilização de agrotóxico, né, de forma adequada na cana. E continua-se buscando essa questão aí
do favorecimento da apicultura. Até onde eu tenho conhecimento, o pessoal da Cana ia disponibilizar uma lista de áreas para que fossem colocadas as colmeias. Não, eles iam informar o apicultor 48 horas antes da aplicação do veneno. Sim, mas das que estiverem lá. O apicultor teria que, evidentemente, tentar resolver o problema dele, ou tirava as abelhas de lá, Sim, ou sim. fechava as correntes. Pois é. Então, esse é o problema que foi definido pela apicultura, pelos apicultores, e está impedente aí. Mas eu sei que assim, eu ouvi do pessoal da Única que eles vão disponibilizar uma lista com as áreas de cada uma das propriedades que estão nesse acordo, disponibilizar essas áreas para os apicultores colocarem as colmeias. Então eles vão dizer, olha, nessa propriedade eu tenho área X e Y, naquela propriedade eu tenho área YZ. E a única coisa que eles falaram de exigência é que a pessoa tem que estar realmente pertencendo a alguma associação e estar cadastrado conosco. O cadastro é exigência nossa. E quem vai fazer a gestão desse protocolo de intenção somos nós da Defesa Agropecuária. Então nós vamos estar em cima, tanto na utilização do agrotóxico como na parte das abelhas. Eu vou defender o governo de novo aqui. Eu não tenho cargo nenhum na Secretaria da Agricultura para estar defendendo o governo, mas eu vou novamente defender o governo, porque o governo está preocupado sim com a utilização errada do agrotóxico. O governo está fazendo sim, o governo de São Paulo está fazendo sim as medidas que estão dentro do nosso alcance para que isso seja controlado. Tá? Então a gente não consegue dar conta de tudo, mas a gente está procurando resolver o problema sim. Gente, o governo que liberou o veneno foi o governo federal e não estadual. E a questão da liberação de vários princípios ativos, na verdade isso estava parado no Ministério há muitos anos, e existem várias culturas que não têm o princípio ativo adequado para ser utilizado para ela. E era utilizado, por exemplo, o exemplo que eu dei lá, o veneno de banana era utilizado no abacaxi. E isso é que está se tentando resolver. Tá? Então, não é para que você tenha maior quantidade de agrotóxico que vai implicar na mortalidade das abelhas. Mas eu já falei demais sobre isso. É por isso que eu acho que cada vez mais tem que estreitar a relação entre o apicultor e o proprietário da terra. Você tem que conhecer os vizinhos que você tem ali e o proprietário onde você está. Porque se vocês entrarem numa conversa, se o apicultor conversar com o produtor, que é o dono da terra onde ele está, e se ele conhecer os vizinhos que ele tem, as boas práticas têm que ser tanto do apicultor como do produtor. Né? Tem que ser dos dois lados. Da mesma forma, a gente já recebeu reclamação de caixas que são colocadas não na propriedade onde você tem a laranja, mas o cara colocou na cerca do lado. Aí o cara não consegue colher a laranja porque ele é atacado pelas abelhas. Então, isso é medida de boa vizinhança. O apicultor tem que aprender a se relacionar com seus vizinhos e com o proprietário onde ele está colocando as abelhas. Bom, gente, dado o avançar da hora, vamos encerrando, porque agradecer a doutora Ana Carolina. Oi? Se alguém tem alguma dúvida, pode procurar, liga lá na defesa. Eu acho que tem que ser bem esclarecido essa situação, principalmente do cadastro. O e-mail está aí disponível para vocês, eu deixei ali na tela. Se vocês tiverem algum problema, se vocês procurarem qualquer regional e tiverem algum problema para efetivar o cadastro, se disserem não sei o que fazer, não sei como faz, por favor, entrem em contato conosco. Porque todos receberam orientação de como fazer o cadastro, tá? Então, a gente também precisa saber de vocês que está tendo problema na ponta. Então, por favor, se vocês tiverem algum problema para fazer cadastro, entrem em contato conosco no e-mail que a gente vai procurar resolver o problema de vocês, tá?